Essa é a mensagem das cartas do tarô para o final de semana, dia 22 e 23 de agosto de 2026. Sábado e domingo, vamos conferir aqui o que as cartas mostram nas finanças, na área profissional, nas relações, na saúde, na espiritualidade, mais um conselho. Então chega mais, vem comigo que eu vou te explicar tudinho aqui agora. Então, meus consagrados, é o seguinte. Aqui nós começamos pelas finanças, como sempre. Nós temos aqui o 2 de espadas para esse final de semana. E ele vai nos pedir para a gente ter um pouco menos de impulso, de impulsividade nas decisões financeiras. Por quê? Porque o 2 de espadas, ele vai pedir ter uma calma, assim, ele vai nos exigir que a gente tenha mais raciocínio, mais, né? Que a gente seja mais racionais nas nossas decisões. E justamente é um final de semana que a gente pode ter bastante dúvidas nas finanças, assim. A gente tenha que decidir entre uma coisa e outra, ou que a gente tenha que tomar uma decisão importante, ou que a gente precise resolver alguma coisa importante, ou até mesmo que a gente passe, assim, por um sentimento de pressão psicológica nas finanças, sabe? Podem surgir, por exemplo, atrasos imprevistos, sabe? E você pode estar dividido entre duas despesas, entre dois de investimentos ou gastos, né? Pode estar com dúvida se você vai parcelar ou se vai pagar à vista, sabe? Pode ser algumas dúvidas assim. E aqui o 2 de espadas vai pedir para a gente não cair em propagandas, de talvez até mesmo se deixar influenciar por algo, alguém. Vamos tentar não se deixar influenciar. E aqui nas finanças, essa energia pode surgir como uma propaganda que surge, assim, ou algo que talvez você pode sentir. Então, o 2 de espadas, ele facilita melhor a nossa capacidade de evitar se deixar influenciar, sabe? E perceber que realmente, né, às vezes a gente precisa dizer não para algumas coisas e até evitar, gente. Aqui nas finanças mesmo, às vezes eu tô olhando as redes sociais, por exemplo, e eu percebo que, tipo, nossa, eu tô vendo alguma coisa ali e me dá vontade de comprar algo que a pessoa tá mostrando. Então, o 2 de espadas nos traz uma energia bacana em relação a isso, né? Porque faz a gente evitar se deixar influenciar. E aqui no trabalho, nós temos a carta dos 5 de espadas, que vai nos pedir para a gente prestar atenção na nossa reação diante de algumas coisas assim, porque é um final de semana que a gente pode ter uma tendência a levar as coisas pro lado pessoal, sabe? Tanto por conflitos aparentes, assim, que a gente pode achar que tem algo. A pessoa tá querendo alguma confusão, alguma coisa com você, sabe? E geralmente não é, gente. Por quê? Porque aqui nem tudo vai precisar gerar uma discussão, sabe? Nem sempre você precisa provar que você tá certo. E, inclusive, aqui eu vejo muita gente pecando nesse sentido, assim, né? Muita gente errando, assim, porque às vezes, por exemplo, até mesmo colegas de trabalho, assim, que são cartomantes, como eu, assim, né? Que são tarólogas, eu vejo elas reclamando dos consulentes, eu vejo elas discutindo com as consulentes. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A pessoa vai lá e posta, assim, no Stories, às vezes, ou até né? Que assim, fulana veio fazer uma consulta, contratou, pagou o valor de uma pergunta e fez 20 perguntas. Não, você não precisa ser grossa com a pessoa por causa disso, sabe? Às vezes a pessoa não tá sabendo se posicionar ou talvez não ficou claro para a pessoa que uma pergunta objetiva é algo, né? É algo específico. Então, cabe a gente, de repente, tentar ali, né? Eu, no meu caso, sempre digo para a pessoa, olha, se a pessoa diz assim, eu quero fazer uma pergunta, aí vai lá, paga, não, vou fazer uma pergunta, quero quanto, tal, tanto, tá, beleza. Que é R$ 40 atualmente, né? E aí ela vai dizer assim, minha dúvida é isso, aquilo, quero saber sobre os sentimentos, intenções, o futuro. Aí eu vou e explico para a pessoa, entendi, beleza, então as tuas dúvidas são. Aí eu listo todas as dúvidas, e aí eu digo, essas todas as suas dúvidas, elas
fica no valor de tanto, né? Assim, eu multiplico ali e tal, e fica nesse valor. Aí a pessoa diz, não, mas eu só quero fazer uma. Eu digo, não, tão tranquilo, como for melhor para você, escolhe qual dessas perguntas que eu devo fazer, porque a pergunta avulsa, ela vai corresponder a uma única dúvida, né? Então, se a pessoa tem mais dúvidas, já aconteceu também da pessoa dizer, não, eu não sabia que era assim, então vamos fazer uma consulta, vamos fazer mais perguntas, vamos fazer, ou até mesmo uma consulta por tempo de duração, sabe, gente? Às vezes não pode levar pro lado pessoal, achar que aí a pessoa tá querendo passar perna, quer pagar uma pergunta, quer fazer... Gente, a gente não pode levar as coisas tudo pro lado pessoal, sabe? Então, a gente tem que ter aí uma maleabilidade, sabe? E separar, principalmente, sabe, aqui, separar a opinião pessoal, a reação pessoal, a opinião pessoal da opinião profissional, sabe? Porque o que que acontece? Às vezes, também tem essa questão agora, começa a época de política, né? E eu acho totalmente desnecessário que uma pessoa profissional se posicione no perfil profissional, né? Ou se você usa o teu perfil tanto para o trabalho ou para a vida pessoal, você se posicionar politicamente independente de qual seja o seu lado, porque eu acredito, gente, que a política ela é uma coisa para ser feita todos os dias, sabe? É uma coisa que você pode talvez conscientizar a pessoa de outras formas, enfim, né? E que também não é o trabalho da pessoa ali, a pessoa não tá, né? A política é uma coisa que precisa ser separada, então o Cinco de Espadas vai nos lembrar de separar a nossa opinião pessoal da opinião profissional, tá? E focar no que realmente merece a tua atenção. Investir energia no que realmente importa, sabe? O Cinco de Espadas também fala sobre talvez refazer alguma coisa que não ficou tão boa, sabe? Revisar alguma informação, corrigir alguma coisa, resolver algo que for preciso que surgir, tá? E nos relacionamentos, aqui nas relações, na vida amorosa, na vida afetiva, nós temos a carta dos enamorados, dos amantes, né? Que é a mesma carta que saiu pra gente na quinta-feira. Então, essa carta fala sobre encontros felizes, conexões especiais, sobre jogar a conversa fora, assim, sabe? Porque a conversa flui muito bem, aqui a gente tem uma sintonia maior para trocar ideias e talvez até mesmo trocar favores, sabe? É uma atmosfera, assim, um clima muito bacana de simpatia, de aproximação, até mesmo uma facilidade maior para fazer novas amizades. Podem surgir encontros agradáveis, esses encontros podem ser tanto presenciais, né, ou remotos, assim, de você ligar para alguém, e aí você percebe que vocês têm várias afinidades ali, troca uma ideia, fica horas conversando, né? Então pode existir também uma chance de reaproximação de alguém, de fazer as pazes com alguém e também fazer as pazes consigo mesmo, tá? E aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos o 9 de espadas, que traz uma tendência a preocupações, a questões psicológicas, assim, que podem preocupar mesmo e trazer talvez até um pouco de ansiedade. Então, isso também pode, consequentemente, causar uma insônia, sabe? E aí, claro, aqui tem, cada caso é um caso, mas se você tiver insônia, por exemplo, se for só insônia, às vezes pode ser que você tenha só insônia, sabe? Não tá conseguindo dormir. Gente, uma dica, você tá com insônia, não tá conseguindo dormir, diminua as telas. E pega um livro, de repente, que eu tenho certeza absoluta que você vai ler uma, duas páginas, nossa, já vai te dar sono, já, sabe? Já deita ali, já dorme, que você vai dormir, que é um anjo, sabe? Às vezes também pode ser que o corpo precise se movimentar, porque às vezes você tá sem conseguir dormir porque tem energia acumulada. Então você tem que fazer uma caminhada, ou fazer um alongamento, ou fazer algo para baixar o cortisol, entende? Principalmente se você não costuma se movimentar muito, ou até mesmo se você se mantém horas na mesma posição, faz um alongamento, faz alguma coisa assim, sabe? E aqui na espiritualidade, essa energia vai nos pedir para a gente não procurar respostas no exterior, porque muitas coisas são verdades nossas, verdades particulares, individuais, sabe? E tem coisas e respostas que a gente só vai encontrar dentro da gente mesmo, sabe? Que somente nós podemos responder, porque tem coisas muito particulares que às vezes você não vai encontrar solução num lugar ou numa pessoa, enfim, porque isso tá em você mesmo, né?
E o conselho aqui é o valete de copas, que ele vai pedir para a gente prestar atenção ao que nós estamos sentindo, vai pedir para você deixar de ver, de você não deixar de ver, né, de você não evitar ver, assim, boas intenções nas pessoas, sabe? Porque às vezes as pessoas têm boas intenções, sim. E as pessoas às vezes estão querendo ser gentis, expressar de alguma forma o sentimento, sabe? Querem ser legais com a gente. Então, é claro, né, meus consagrados, que essa é uma tiragem coletiva, uma leitura mais ampla. E se você precisa de um direcionamento mais específico, mais pontual, mais personalizado para alguma situação, entre em contato comigo nesse link que você encontra aqui embaixo na descrição, que a gente pode conversar e eu vou poder entender como eu vou poder te ajudar através das cartas. E você que está aí, independente se você está no YouTube ou no Spot, já segue o perfil. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá no Spot também ativa o sininho, segue o perfil, coloca 5 estrelas na avaliação e deixa o teu comentário aqui, meu consagrado, para eu saber se você ouviu até o final, se você entendeu, se ficou alguma dúvida. Nossa, vai ser um prazer te responder aqui. Eu respondo sempre todos vocês e agradeço muito pela companhia. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, repleto de bênçãos e tudo de melhor que vocês merecem, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.